Nossa primeira questão de hoje, que é essa daqui. Acompanhe comigo. A energia interna da amostra, a uma temperatura de 300 kelvins, é de 7.500 joules. Quanta energia é preciso transferir para a amostra para que sua temperatura atinja 400 kelvins? 400 kelvins. Bom, então a gente precisa ver aqui uma diferença de energia de 300 kelvin para 400 kelvin. Tá? Em 300 kelvin nós temos 7.500 joules. Então a gente precisa lembrar aqui da relação, aqui na B, da relação de energia. Tá? E calcular justamente a diferença de energia ali, entre essas duas temperaturas para essa amostra de gás. Então a gente precisa calcular uma diferença de energia interna. Essa vai ser a quantidade de energia. Tá? Como é que a gente calcula a energia interna de um gás monoatômico? Então, a energia interna de um gás monoatômico. A gente calcula a partir desta relação aqui. 3/2 do número de mol, constante dos gases ideais, e temperatura. Então, se a gente for calcular uma diferença de energia, a gente vai aplicar aqui uma diferença de temperatura. Tá? Uma diferença de temperatura. Certo? Beleza. Então, vamos lá. É isso que a gente precisa fazer aqui. Então, uma variação de energia interna vai ser igual a 3/2 do número de mol, que se manteve o mesmo, constante dos gases ideais, que é o R, que é um valor constante, vezes a variação de temperatura. Variação de energia interna é energia final menos energia inicial. Energia final menos energia inicial. Tá? Energia inicial é na temperatura de 300 Kelvin. Energia final é na temperatura de 400 Kelvin. Certo? Que é essa diferença de energia que a gente tem que calcular. Tá. Mas aqui, na verdade, a gente não precisa... Aqui, o que a gente quer calcular mesmo é essa diferença de energia. Aqui é 3/2. Número de mols são 2 mols. A constante dos gases a gente não tem, então a gente vai ter que ver uma relação para ela. E a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Isso é variação de temperatura. Lembrando que a temperatura final é 400 e a temperatura inicial é 300. Então a gente já sabe que isso aqui é 400 menos 300, que dá 100. Beleza, agora a gente precisa de uma relação para a constante universal dos gases, o R, que não foi informada, eu acho. Né? Não, nós não temos a constante dos gases. Então, a gente pode utilizar uma equação que aparece a constante dos gases, que é a equação de Clapeyron, ou equação de estado para um gás ideal, que é dada a partir da lei geral dos gases ideais. Então, a partir da lei geral dos gases ideais, a gente pode escrever que, ou então, dessa equação aqui mesmo, se a gente pegar a energia do gás, energia interna, quando o gás está a 300 Kelvin de temperatura, isso aqui é 3/2, vezes 2 mols, vezes o R, vezes a temperatura de 300. E essa energia interna é de 7.500. Então a gente sabe a energia, 7.500, tá? 3/2, vezes 2, vezes R, vezes 300. Daqui a gente tira a constante dos gases. Aqui, então, eu vou cancelar aqui esse dividido por 2, esse vezes 2. Vou isolar o R. Então esse 3, ó, vezes 300, esse 3, esse 300, eles vão ir dividindo. Tá? Então isso aqui é 7.500 dividido por 3 e também dividido junto o 300. O que dá para cortar mais aqui? Dá para cortar esses dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo. Isso é o R. Então 75 por 3 vezes 3 dá 9, né? Então isso aqui é 75 nonos é a constante R. Beleza. E é isso que vem para cá então. 75 nonos. Então não precisou usar a equação de Clapeyron. A gente utilizou a equação da energia interna para quando a energia interna está relacionada à temperatura de 300 Kelvin. Beleza. Aí a gente volta aqui para a variação, que é essa variação de energia interna é a quantidade de energia que precisa para passar essa amostra de gás de um estado para o outro. Beleza, então aqui, agora a gente pode fazer alguns cálculos. A gente pode cortar esse 3 com esse 9, vai ficar 3. E aqui a gente sabe que é 400 menos 300, que é 100, né? Então, vamos ver o que sobrou aqui. Sobrou 75 dividido por 3 vezes 100. Foi isso que sobrou. 75 dividido por 3 vezes 100. Quanto é que vai dar essa variação de energia interna? Vamos calcular aqui. Isso aqui vai dar 7.500 dividido por 3. 7.500 dividido por 3, a gente pode fazer no cantinho. 7.500 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Baixou 1, baixo 5 agora. E aí dá 5. Então isso aqui é 25. Então, 2.500 joules, que é a mesma coisa que 2,5 quilojoules. Ou 2,5, isso aqui é 2,5 vezes 10 na 3 joules, que é 2,5 quilojoules. E a gente pode apresentar, então, esta resposta assim. Vamos ver se na pergunta tem alguma exigência. A energia interna de uma amostra é tanto. Quanta energia precisa transferir para a amostra para que sua temperatura atinja 400 Kelvin? Então, qualquer uma dessas apresentações de respostas são certas. 2.500 joules, ou 2,5 kJ, ou 2,5 10 na 3 joules, tanto faz. Não foi pedido explicitamente no comando da questão uma unidade para a resposta, então qualquer uma dessas apresentações aqui serve, beleza? Qualquer uma dessas respostas aqui são equivalentes. Qualquer uma delas vai ser aceita como correta.